Muito bem. Dando continuidade à nossa discussão sobre vaporização de equilíbrio, flash ou condensação parcial, nós vamos apresentar para vocês um método aproximado para análise de condições de flash para o caso de sistemas que envolvam não mais uma fase líquida em equilíbrio com uma fase vapor. Agora, a não idealidade na fase líquida é tão grande que chegou a haver desdobramento em duas fases líquidas que agora estão em equilíbrio com a fase vapor. Ok? Vamos tentar entender, fazer um paralelo entre a situação que a gente já está mais habituado, equilíbrio líquido-vapor, com equilíbrio de duas fases líquidas com a fase vapor, com um esqueminha que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, aqui nós estamos vendo a situação mais usual, em que eu estou pensando, fiz um esquema representando o que acontece quando, por exemplo, eu pego um líquido subresfriado, né, e num processo isobárico eu aumento a temperatura, estou adicionando calor e então eu estou aquecendo esse líquido. Então, a gente começando aqui do lado esquerdo para o lado direito, no sentido de aumento da temperatura, nós começamos com a região do líquido subresfriado. Fui aquecendo esse líquido, ele chegou à condição de saturação, né? Então, eu aumentei a temperatura, o líquido atingiu a condição de saturação e essa mistura, quer seja binária, quer seja multicomponente, atingiu aquilo que nós chamamos da temperatura do ponto de bolha. No esqueminha, eu marquei esse pontinho marrom no canto superior direito, indicando o início da formação da fase vapor. Claro, estamos falando aqui de uma quantidade infinitesimal de vapor que está sendo formada, mas isso define para nós, então, o equilíbrio líquido-vapor no seu início, né? Estaríamos no que a gente chama de temperatura do ponto de bolha ou temperatura de ebulição dessa solução, né? Se nós continuamos o processo de aquecimento, o que vai acontecer é que cada vez mais eu vou aumentando a quantidade vaporizada, é que eu estou tentando representar com essa figura do meio. Eu tenho uma quantidade significativa de vapor, uma quantidade significativa de líquido, estamos então com o equilíbrio líquido-vapor plenamente desenvolvido. O que aconteceu agora? Caminhando para a direita mais um pouco, eu aumentei mais a temperatura, a adição de calor maior, mais vapor sendo formado, até que a gente chega na condição limite. Está sobrando agora uma gotícula de líquido, né? Uma quantidade infinitesimal de líquido que caracterizaria ter atingido a condição de vapor saturado, né? Em outras palavras, nós atingimos aquilo que a gente chama de temperatura do ponto de orvalho, certo? Se nós aquecemos um pouco mais o sistema, a temperatura continua subindo, a gente está atingindo a região de vapor superaquecido. Obviamente, tanto podemos analisar esse sistema caminhando da esquerda para a direita, com aumento da temperatura, partimos de líquido subresfriado, atingimos a condição de saturação no ponto de bolha, flash, líquido e vapor coexistindo em equilíbrio, atingimos o ponto de orvalho, condição de vapor saturado, aquecemos mais um pouco, atingimos a condição de vapor superaquecido. Se nós analisamos o processo no sentido contrário, nós temos o vapor superaquecido que foi sendo resfriado, de repente começou o processo de condensação, porque a gente atingiu a temperatura do ponto de orvalho e o vapor se tornou saturado nessa temperatura. Se nós continuamos resfriando o sistema, formam-se as duas fases em quantidades significativas, equilíbrio líquido-vapor, reduzindo-se mais ainda a temperatura, ou seja, removendo mais calor, chega-se ao momento em que a mistura torna-se saturada, porém agora no estado líquido, né? Atingimos a temperatura do ponto de bolha e se resfriamos mais o sistema, estamos adentrando a região de líquido subresfriado. Isso é o que a gente estava habituado, né? A gente fez alguns probleminhas analisando determinação de ponto de bolha, ponto de orvalho, por exemplo, usando a sistemática de Rutherford-Rice para sistemas em que a constante de equilíbrio líquido-vapor não dependesse da composição, era flash isotérmico, eu podia calcular a fração vaporizada, enfim, isso foi objeto de aulas passadas. O que eu quero fazer agora? Vamos tratar do sistema que nos importa hoje, que é um sistema que, se eu olho aqui do lado esquerdo da tela, né, a ideia é, meu ponto de partida,
na região de líquido subresfriado, na verdade, nós temos dois líquidos coexistindo. Eu tenho a fase líquida L1, a fase líquida L2. Mesma coisa que a gente analisou na figura anterior, no esquema anterior, estamos analisando aqui agora. O que eu estou fazendo? Eu estou num processo isobárico em que eu estou aquecendo essa mistura de líquidos L1 e L2. Né? Fui aquecendo a mistura até que eu atingi a condição de saturação, passei da condição de líquido subresfriado para a condição de líquido saturado, porque começou o processo de vaporização. Da mesma forma que eu representei no esquema anterior, então no cantinho superior direito está aparecendo uma bolha de vapor, a primeira bolha de vapor, daí o nome temperatura do ponto de bolha. Se eu continuo aquecendo meu sistema, o que vai acontecer é que eu vou vaporizar mais L1 e L2, ou seja, eu vou aumentar a quantidade da fase V, vapor, em detrimento da redução tanto da fase L1 quanto da fase L2. Se eu continuo nesse processo de aquecimento, as fases L1 e L2 estão diminuindo até que uma das fases vai se esgotar. Né? No esquema que eu coloquei aí, eu indiquei como se a fase L2 é que fosse se esgotar. Então, no limiar desse processo, eu estou indicando por esse pontinho marrom no canto inferior direito, em que eu tenho um restinho de L2, está indo embora L2, eu atingi aquilo que eu vou chamar de temperatura de interseção. Mais à frente a gente vai perceber com detalhe o surgimento dessa temperatura, dessa região, né? Que é quando eu passo da região trifásica para ter agora uma região bifásica. Essa é a característica dessa temperatura de interseção. Se eu continuo aquecendo o meu sistema, mais vapor está sendo formado, agora em detrimento da redução apenas de L1, porque foi a única fase líquida que restou. Perfeito? Continuando o processo de aquecimento, chega um momento em que até a fase L1 está terminando, nós atingimos a condição de vapor saturado, toda a mistura foi vaporizada, tem uma gotícula de líquido L1 ainda, estamos no ponto de orvalho. Né? Mais aquecimento leva a termos o nosso vapor na condição de superaquecido. Como no caso anterior, eu posso imaginar tanto o processo de aquecimento isobárico, então estamos nos movendo da esquerda para a direita nessa tela, como poderíamos pensar da direita para a esquerda. E é importante esse movimento agora da direita para a esquerda, porque eu tenho vapor superaquecido que no processo de resfriamento, num dado momento, ele atingiu a condição de saturação na temperatura do ponto de orvalho. Agora, o interessante na temperatura do ponto de orvalho é que eu vou começar a formar uma fase. Vou começar, nesse esquema, a formar a fase L1. E o que vai ser importante, a gente vai perceber ao longo desse bate-papo, é que a fase que vai ser formada, seja ela L1, seja ela L2, é a soma da contribuição de dois fatores. Não é, como poderíamos pensar no primeiro momento, vai condensar a fase, entre aspas, menos volátil. Né? Na verdade, vai ser um binômio, vai ser importante tanto a volatilidade da fase quanto a quantidade de fase presente no meu sistema, a quantidade do componente presente no nosso sistema, dos componentes mais voláteis e menos voláteis. A gente vai perceber isso à medida em que a gente for fazendo, desenvolvendo a metodologia. Mas o importante é a gente se ater, neste momento, a essa informação, que neste tipo de sistema, nós temos essas regiões todas. Nós temos o líquido subresfriado, o líquido saturado, né? A região trifásica, a região bifásica, né? Limiar dentre as duas, definido por essa temperatura de interseção. Depois, essa região bifásica volta a ser agora monofásica, porque todo o sistema foi vaporizado na temperatura do ponto de orvalho. Bem diferente da situação em que nós já estávamos mais habituados quando tratava-se apenas de equilíbrio líquido-vapor. Muito bem, vou voltar lá para a nossa apresentação, porque nós queremos, então, exemplificar esse tipo de sistema com um bastante comum na nossa
a vida de engenheiros químicos, que é a presença de água misturada com hidrocarbonetos. Tá? Então, esse vai ser o exemplo clássico de sistema trifásico, duas fases líquidas em equilíbrio com uma fase vapor. Na maioria das situações que a gente vai analisar, os hidrocarbonetos e a água podem ser considerados como completamente immiscíveis na hora que eu for fazer os cálculos das condições de Flash. Tá? Esse método aproximado, ele se baseia numa aproximação. Tenho em mente, isso é um método aproximado. Tá? Então, ele é interessante, por exemplo, para eu gerar valores iniciais para dar partida num cálculo rigoroso. Né? A gente lembra que métodos de cálculo rigorosos, muitas das vezes, recaem em processos iterativos. E que, nesse sentido, então, é sempre interessante que a gente tenha um método aproximado que gere valores iniciais para esses métodos iterativos rigorosos. Bom, como é que esse método aproximado funciona? A base dele é, claro, se eu tenho uma fase líquida que está sendo aquecida e eu estou caminhando em direção à vaporização dessa fase líquida, a vaporização normalmente é analisada quando ocorre a igualdade entre a pressão de saturação e a pressão total do sistema. Só que agora eu tenho duas fases líquidas coexistindo, cada uma contribuindo, entre aspas, né, com uma parcela para a pressão de saturação total. O que está colocado aqui, né? A pressão de saturação total, né, da fase, ela vai ser obtida pela contribuição da pressão de saturação da fase orgânica, hidrocarboneto, mais a contribuição da fase aquosa. Tá? Isso está correto, isso não está equivocado. A forma como vai ser computada é que vai ser a aproximação. A gente vai desprezar a interação entre essas fases líquidas que estão presentes. Ou seja, quando formos calcular esta contribuição da fase orgânica, nós vamos como que nos esquecer que existe água no sistema. E vice-versa. Quando formos calcular a contribuição da fase aquosa, nós vamos como que nos esquecer da presença da fase orgânica. E com isso, fica muito mais fácil, se a gente está calculando então a pressão de saturação total, fica muito mais fácil a determinação da mesma. Né? Então, essa é que vai ser a essência do método. A gente normalmente fez, lá no capítulo 3, um exemplo bem simples em que a gente está lançando mão dessa aproximação para calcular as condições de equilíbrio líquido-vapor. Agora, aqui a gente vai explorar tanto as condições de cálculo de ponto de bolha, ponto de orvalho, condições de Flash, usando essa aproximação. Claro, nós vamos começar primeiro com os casos mais simples, quais sejam misturas binárias, para depois passarmos, então, para misturas multicomponentes. Ok? Muito bem. Misturas binárias. Nós vamos começar, então, com os pontos limites, quais sejam ponto de bolha e ponto de orvalho, para depois atacar a região central da curva de Flash, que envolve, então, a fração vaporizada diferente de 0, diferente de 1. Normalmente, o ponto de ebulição de uma substância a gente determina como? Ora, simplesmente buscando a igualdade entre a pressão de saturação e a pressão total. Aqui, como é uma mistura de duas fases líquidas, o que nós vamos dizer? Que o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de bolha, vai ser encontrado quando esta igualdade for satisfeita, mas sem esquecer que nós vamos estar calculando esta pressão de saturação total como a contribuição das duas fases presentes, a orgânica e a aquosa. Muito bem. E como é que eu calculo essa contribuição? Fazendo de conta que a outra fase não está presente e desprezando a contribuição da outra fase, desprezando a interação entre as fases. Muito bem. Como isso vai ser feito? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Para o sistema água e neptano. Esse vai ser o exemplo. Eu quero descobrir, usando esse método aproximado, qual a temperatura do ponto de bolha dessa mistura água e neptano, sabemos que a pressão total do sistema é 100 psia. Bom,
Vocês se lembram, sabem, então, doutores nisso, que a determinação do ponto de bolha é um processo iterativo. A gente arbitra uma temperatura e verifica se a condição a ser atendida na condição de flash, se isso está sendo obedecido. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Tá? Pressão total, sem psia. Aqui nessa tabelinha, o que está sendo indicado é exatamente isso. O autor, do qual a gente pegou esse exemplo, né, ele arbitrou a temperatura, como primeira tentativa, 250 graus Fahrenheit. E aí, lançando mão de uma tabela de pressões de saturação ou de uma curva de pressão de saturação, ou mais fácil ainda, lançando mão de equação de Antoine, ele usou a temperatura de 250 para determinar as duas pressões de saturação da água, 29,8 psia, e do N-heptano, 32 psia. Claro, nós vimos que a pressão de saturação total seria a soma da contribuição da fase orgânica mais a da fase aquosa. É uma mistura binária, então eu tenho, numa fase líquida, apenas água, na outra fase líquida, apenas N-heptano. Então, basta eu calcular a pressão de saturação de cada um desses componentes, que estão puros, né, em cada uma dessas fases, a soma deu 61,8, sendo que a nossa pressão total é de 100 psia. Então, eu estou abaixo daquela igualdade, eu não atingi a igualdade de 100 psia. Então, sabendo que, obviamente, pressão de saturação é linearmente... Não, desculpem. Sabendo que a pressão de saturação é uma função crescente da temperatura, a gente arbitra um valor maior para a temperatura. Então, o autor foi e arbitrou 290. As pressões de saturação aumentaram, só que a soma terminou passando de 100. A soma foi a 103,6 psia. Então, ele refinou o cálculo, reduziu um pouquinho a temperatura e já coloca como resultado final a temperatura de 100 graus Fahrenheit, perdão, a temperatura de 288,1 graus Fahrenheit, na qual a pressão total do sistema foi atingida. Obtivemos a igualdade da pressão de saturação total com a pressão total do sistema. Logo, neste caso, então, TPB é igual a 288,1 graus Fahrenheit, ok? Através desse método aproximado. Nós, quando estamos analisando esse ponto de bolha, tem uma situação curiosa nessa tabela, né? Porque quando eu estou normalmente em sala de aula com vocês, eu costumo perguntar quem é mais volátil na opinião dos senhores, se é a água ou se é o N-heptano, né? Ora, uma inspeção rápida para os valores que estão nessa tabela nos deixa um tanto quanto confusos, porque se a gente olha para esta coluna, o que a gente diria? É mais volátil o N-heptano, porque na temperatura de 250 eu estou vendo que a pressão de saturação dele é maior, 32, enquanto que a da água é 29,8. Entretanto, se eu olho nas outras duas temperaturas, eu observo que houve uma inversão. A água passou a ter uma pressão de saturação maior do que o N-heptano, né? Então, essa foi só uma situação bastante curiosa que saltou aos olhos da gente quando a gente estava analisando esse problema, e isso fica evidente quando a gente olha para as curvas de pressão de saturação, né? Então, a gente tem o hábito mais frequentemente de usar a equação de Antoine, que envolve o logaritmo, né, quer seja decimal, quer seja neperiano, né, para relacionar a pressão de saturação com a temperatura. Aqui nós temos o logaritmo da pressão de saturação como uma função da temperatura, ou seja, as curvas foram linearizadas. E aí o que eu percebo? Para muitos sistemas, né, a gente vê as linhas de pressão de saturação, elas não se cruzam, elas não se encontram. Entretanto, se eu olho o sistema em particular heptano-água, né, eu estou aqui tentando dar um zoom na região de interesse da gente, para melhorar um pouquinho a visualização. Aqui no canto superior
direito, eu estou colocando a mãozinha aqui para indicar onde está a curva da água, no caso, a linha reta da água. A gente percebe, se eu consigo acompanhar essa linha, eu percebo que ela vai cruzar com a curva do N-heptano. Então, em uma região, o N-heptano é mais volátil e noutra região, a água passa a ser mais volátil porque existe esse cruzamento. Aqui, por exemplo, tem um outro cruzamento evidente na tabela, né? A curva do dióxido de enxofre com uma outra substância que não está dando para ver aqui no momento quem é, mas não importa, o que eu estou querendo chamar a atenção é como é interessante, né? Porque a gente está habituado a lidar com sistemas em que um determinado componente é mais volátil do que o outro, e ponto pacífico, né? E aqui, no caso, o exemplo que a gente está usando, água e N-heptano, dependendo da faixa em que eu me encontro de pressão e ou temperatura, um é mais volátil do que o outro e se inverte quando eu mudo de região. Mas isso não afeta a forma como a gente determina, no caso, a temperatura do ponto de bolha, que nós vimos que neste caso era 288,1 graus Fahrenheit. Ok? Bom, o ponto de orvalho, lembrando aquela figura, aquele esquema que a gente acabou de ver com vocês, né? No ponto de orvalho, eu prefiro pensar no processo de resfriamento de um vapor superaquecido. Então, eu tenho um vapor superaquecido, eu vou resfriando este vapor superaquecido, de repente eu atinjo uma temperatura em que se inicia o processo de condensação. E aí vale aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Quem vai condensar primeiro? A primeira coisa que vem à nossa mente é, obviamente vai condensar primeiro o componente menos volátil, né? Entretanto, a gente vai perceber que não é necessariamente o componente menos volátil, porque depende também da quantidade relativa entre os componentes que estão presentes na fase vapor. Por quê? Porque o que importa no momento do ponto de orvalho é que eu vou atingir, agora, como existe esse processo de condensação de uma ou outra fase, a igualdade que eu vou estar buscando vai ser entre a pressão parcial do componente na fase vapor com a pressão de vapor. Como assim? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou buscar a igualdade entre a pressão parcial do componente I na fase vapor e a pressão de saturação do componente I. Isso é uma F de T. Isso aqui, obviamente, depende da pressão total do sistema e depende da fração molar do componente na fase vapor. A igualdade de objeto de nossa busca é essa daqui. Quem for atingido primeiro vai indicar a existência do ponto de orvalho, ok? Então, vamos fazer essa busca no nosso sistema, né? Como exemplo, a mesma mistura água, N-heptano, só que como agora eu tenho que calcular a pressão parcial, necessário se faz o conhecimento da composição da fase vapor. Então, neste exemplo, o vapor tem 60% em base molar de água e 40% de N-heptano. Pressão de operação continua sendo sem psia. Perfeito? Então, a partir dessas informações, nós vamos montar uma tabelinha, tá? Que é essa que apareceu agora para os senhores. Por quê? O que a gente fez? O que a gente buscou? Com base na equação de Antoine, o que eu já sabia? Bom, a pressão total do sistema sem psia. Se eu tenho 60% de água, a pressão parcial da água é 60 psia. E se eu tenho 40% de N-heptano, a pressão parcial do N-heptano é 40. Nós vimos que para iniciar-se a condensação, eu vou buscar a igualdade entre a pressão parcial do componente e a pressão de saturação, ou pressão de vapor do componente. Então, o que eu fiz, na verdade, foi usar Antoine de forma inversa. Normalmente, a gente alimenta a equação de Antoine com a temperatura para descobrir a pressão de saturação. Aqui a gente fez o contrário. Eu entrei com 60
e descobri qual a temperatura em que a pressão de saturação da água era 60. Qual é essa temperatura? Encontrei 293. Por isso, aqui na minha tabelinha, eu tenho 293 pareado com 60. Fiz coisa parecida com o N-heptano. O que eu fiz no caso do N-heptano? A pressão parcial do N-heptano é 40. Então, quis descobrir, usando a equação de Antoine para o N-heptano, qual seria a temperatura em que essa pressão de saturação seria 40. Descobri que isso acontecia a 280. Ok? Então, eu tenho, nesse caso, com uma mistura binária, dois componentes, água e N-heptano. Quando eu vou resfriando um vapor superaquecido, quando eu atinjo a temperatura de 293, para essa minha mistura que tem esta composição definida, a 293, a pressão de saturação da água fica igual à pressão parcial, que é a condição de saturação. Note, ainda está longe de acontecer a igualdade para o N-heptano, porque para o N-heptano essa igualdade só iria acontecer a 280 graus Fahrenheit, certo? Então, o que acontece? Eu estou, digamos, a 300 Fahrenheit, eu tenho vapor superaquecido. Eu estou a 295, eu tenho vapor superaquecido. Quando eu chego a 293 Fahrenheit, a pressão de saturação da água se igualou com sua pressão parcial, atingir o ponto de orvalho. Se eu reduzir, se eu remover calor, vou começar a condensar água, certo? Por quê? Porque eu só começaria, entre aspas, a condensar N-heptano para lá de 280 graus Fahrenheit. Na verdade, não seria 280, a gente vai fazer o refinamento desse cálculo quando a gente for fazer a curva de Flash, mas, por enquanto, basta saber que, neste caso, quem define o ponto de orvalho é a temperatura de 293 graus Fahrenheit, e, neste caso, quem começa a condensar é a água. Vocês devem perceber, devem ter percebido, ou já estão com essa pulga atrás da orelha, e isso é verdade, só mudando aqui a composição do meu vapor, eu posso passar de uma situação em que eu estou com a água condensando primeiro para uma situação em que eu tenha N-heptano condensando primeiro. Então, não é só a característica de volatilidade do componente que define quem vai condensar primeiro. Vai depender das concentrações, ou seja, vai depender das quantidades presentes para determinarmos quem que condensa primeiro. Ok? Então, fizemos o quê? Para a mistura binária água N-heptano, foi determinada a temperatura do ponto de bolha, 288,1 graus Fahrenheit, e foi determinada a temperatura do ponto de orvalho, 293 graus Fahrenheit, sendo que, para a mistura em questão, o que nós sabemos? A fase que começa a ser produzida no processo de resfriamento de um vapor superaquecido, eu começo a condensar a 293 e a fase que eu estou formando é água. Depois de um certo tempo, depois que alguma certa quantidade de água tiver sido condensada, vai começar a condensar também N-heptano. Ok? Vamos em frente. Como é que a gente faz agora para estender esse tipo de raciocínio para misturas multicomponentes? Tá? Bom, antes de começar propriamente dita a apresentação das misturas multicomponentes, eu vou chamar a atenção para o seguinte: nós vamos apresentar, na verdade, dois métodos aproximados para a situação das misturas multicomponentes, para a análise das misturas multicomponentes. Tá? Eu costumo fazer uma figurinha mais ou menos com o seguinte aspecto para dizer o que vai acontecer nesses nossos métodos. Tá? Aqui, esquematicamente, eu vou dizer o seguinte: nós temos o seguinte acontecendo no nosso equilíbrio. Tá? Eu tenho uma fase que tem água, eu tenho uma fase que tem hidrocarbonetos. Tá? E aqui eu tenho uma fase vapor
hidrocarbonetos mais água. Tá? Vapor, L1, L2. Só que a verdade é que, rigorosamente falando, eles são immiscíveis, mas eu vou colocar a seguinte nomenclatura. O que eu estou querendo representar com esse valor entre parênteses, com essa substância entre parênteses, é que a fase L1, ela é a fase que tem os hidrocarbonetos. Só que tem uma quantidade micro, uma pequena quantidade de água. Eles são immiscíveis, mas passa um pouquinho de água para a fase orgânica. E vice-versa. A fase aquosa tem um pouquinho de hidrocarboneto. Tá certo? Ou seja, isso aqui seria, digamos, a nossa realidade. O que o modelo aproximado, que a gente vai apresentar como modelo 1, vai supor? Ele vai supor e representar esse sistema como sendo L2, L1, V, mistura de hidrocarbonetos com água. Aqui eu vou supor que eu tenho os hidrocarbonetos e aqui a água. Imiscibilidade total. Eles não se misturam em extensão alguma. Só existe hidrocarboneto junto com água na fase vapor. As duas fases líquidas, uma só tem hidrocarbonetos, outra só tem água. Essa vai ser a primeira aproximação que nós vamos conversar a respeito. Depois, nós vamos passar uma outra aproximação para vocês, tá? Em que, da mesma forma, nós vamos ter V, L1 e L2, tá? Na fase vapor, obviamente, os hidrocarbonetos e a água. Nesta fase líquida, hidrocarbonetos, aqui água, porém, nós vamos admitir que na fase orgânica tem um pouquinho de água. Ou seja, não é tão restritivo como este primeiro modelo. Eu admito que tem uma pequena solubilização de água na fase orgânica, porém eu continuo supondo que a fase aquosa é pura. Claro, isto é uma aproximação desta realidade. Isto é uma outra aproximação desta realidade. Qual das duas aproximações é melhor? Alguns poderiam pensar que seria a primeira, outros que seria a segunda, e a resposta é depende. Depende do sistema, depende das condições, depende do que está acontecendo. Então, o que é desenvolvido, na verdade, é uma tipo regra da mão direita, uma regra de cunho prática, que eu faço uma breve análise do sistema e com essa breve análise eu consigo uma resposta de qual dos dois métodos me fornece uma resposta mais próxima da real. Se a resposta dada pelo método, vamos chamar assim, de 1, ou a resposta do método 2. Então, o que nós vamos fazer agora, a partir de agora, é primeiro apresentar o método 1 para misturas multicomponentes, depois o método 2, e aí depois a gente passa para vocês a regra prática, a regra da mão direita, para a gente definir qual das duas metodologias usar em cada situação com a qual a gente se defronte, ok? Então, vamos limpar essa rabiscada que eu fiz e vamos em frente. Então, a gente vai trabalhar agora as misturas multicomponentes, ok? Misturas multicomponentes. Como exemplo, nós vamos determinar tanto o ponto de bolha quanto o ponto de orvalho da mistura cuja composição vai ser apresentada na tabela a seguir, sendo que a pressão de operação é de 25 psia. Tá? A nossa mistura tem 3 hidrocarbonetos e água. Tá? Composição dada lá em fração molar, 22,5% de pentano e de heptano, e 45% de hexano, com 10% de água. Como a gente mencionou, a gente vai apresentar primeiro o método 1, em que a gente estava admitindo completa imiscibilidade entre a fase orgânica e a fase aquosa, ok? E aí, a gente vai também dizer que esse método 1
Um, porque é o primeiro que a gente está apresentando para os senhores, esse método, para diferenciar do outro, eu vou dizer que esse método todo o cálculo é conduzido em base seca, ok? Então, o método 1 é o método que a gente faz o cálculo em base seca. Então, a primeira providência da gente vai ser exatamente calcular a composição da alimentação em base seca. Fácil demais para a gente, é a coluna que a gente chama de Z'. Então, excluindo-se a água, os 10% de água, a composição da mistura em base seca passou a ser de 25% de pentano e de heptano e de 50% de N-hexano. A gente está querendo calcular o ponto de bolha, correto? É um processo de cálculo iterativo. Vamos ter que arbitrar a temperatura e ver se a condição está sendo satisfeita. Que condição? Ora, a gente lembra que quando era binário, o que a gente fez? A gente falou assim, ora, a pressão de saturação total vai ser a soma da pressão de saturação da água ou da fase aquosa mais a pressão de saturação da fase orgânica, hidrocarbonetos. No nosso caso, né, quando foi binário, essa solução foi muito fácil, porque eu busquei uma temperatura em que a soma das duas contribuições deu a pressão total, que naquele exemplo inicial era 100 psia. Agora a pressão total é 25 psia. Porém, a água continua como um componente puro. Eu tenho as duas fases, água e fase orgânica, duas fases líquidas, né, separadas. Uma fase só tem água, então calcular a pressão de saturação da água basta o conhecimento da temperatura. Agora, a pressão de saturação da fase orgânica, eu tenho uma mistura de 3 hidrocarbonetos, C5, C6 e C7. Então, eu vou trabalhar a determinação dessa contribuição da fase orgânica, em termos de pressão de saturação, como uma mistura ideal. Eu vou considerar que a mistura de hidrocarbonetos, eles três, formam uma mistura ideal. A outra fase é só água, certo? Então, como é que fica o procedimento iterativo? Arbitrou-se uma temperatura. Quanto? 160, foi o valor escolhido. Então, de imediato, eu já sei qual é a contribuição da água. Por quê? Porque com a temperatura de 160, eu posso determinar a pressão de saturação da água via Antoine. Perfeito? Ora, se eu tivesse dado muita sorte e arbitrado exatamente no valor correto da temperatura para o ponto de bolha, se a água contribui com 4,7 e eu sei que a pressão total do sistema é 25 psia, então o que eu sei? A contribuição da fase orgânica teria que ser de 20,3. Então, vou verificar se isso está sendo efetivamente cumprido, se isso está sendo efetivamente alcançado. Como? Aqui o algoritmo, o que aparece aqui agora, é exatamente o algoritmo de ponto de bolha, que é aquele velho e famoso somatório de KI, ZI. Qual a diferença? Apareceu uma linha aqui, porque eu estou em base seca. Essa linha, para nós, Z', está me indicando que eu estou em base seca. O K' está me indicando que eu estou em base seca. Como assim? Note a nomenclatura que está aparecendo ali na tabela. O sobrescrito 160 está me indicando a temperatura que eu vou usar no cômputo do K. O subscrito 20,3, a pressão que eu vou usar. Note, a pressão total do sistema é 25 psia. 20,3 é a pressão parcial dos hidrocarbonetos, ou seja, descontando-se a parcela que seria a contribuição da água. Eu estou em base seca. Por isso eu calculo esse K', por exemplo, como a pressão de saturação do componente na temperatura de 160 e divido pela pressão total 20,3, que é, na verdade, a pressão parcial dos hidrocarbonetos. Calculei K'. Então, dessa forma, eu calculei o K' dos três componentes. O Z' era o valor que já estava aqui na tabela, faço o produto K', Z' e, óbvio, o que aconteceu? Nós encontramos o valor 0,945, certo? Ora, o que isso nos indica? Que a contribuição
da fase orgânica não foi a que eu esperava. Não vai ser os 20,3, porque se fosse 20,3, isso aqui seria 1. Esse somatório teria alcançado o valor de 1, que é indicativo de temperatura de ponto de bolha. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar uma nova temperatura, fazer uma nova iteração. Como o meu somatório deu abaixo de 1, eu vou aumentar a temperatura, porque eu sei, eu tenho noção, eu tenho ciência de que o aumento da temperatura aumenta o valor da constante de equilíbrio líquido-vapor K, ou K' nesse nosso caso. Então, na próxima iteração, usamos o valor. Aqui, obviamente, o que está representado é talvez a quarta, quinta iteração. A Arbi trouxe 160, ficou abaixo de 1. Aí, vamos supor, colocou 170. Aí 170 ficou acima de 1. Aí eu abaixei a temperatura. Tá? Esse é o valor final já da iteração. 163,4. Claro, como a gente aumentou a temperatura, aumentou a contribuição da água e diminuiu a necessária contribuição da fase orgânica. Ela passou a ser só de 19,8. O K' está sendo calculado na nova temperatura arbitrada, 163,4, e na nova contribuição necessária para a fase orgânica, 19,8. Os valores de K aumentaram, né? Marginalmente, a variação de temperatura foi pequena, né? Mas eles aumentaram, e com isso o somatório de K', Z' aumentou e atingimos o valor de 1, certo? Então, dessa forma, foi determinada a temperatura do ponto de bolha dessa mistura de 4 componentes, 3 hidrocarbonetos e água, na pressão de operação de 25 psia. Tudo bem? Vamos em frente para a determinação do ponto de orvalho. Aqui é a mesma lógica que a gente já sabe. Eu estou resfriando um vapor superaquecido, de repente eu vou atingir uma temperatura em que uma das fases vai condensar. Tanto pode ser a fase orgânica, quanto pode ser a fase aquosa que vai começar a condensar. Perfeito? O procedimento que vai ser feito continua sendo, estamos ainda no método 1, continua sendo em base seca. Então, o que eu fiz? Z agora passou a ser a composição do meu vapor. Lembrando da nossa nomenclatura Z, composição da mistura. Né? O problema pedia para eu calcular ponto de bolha e ponto de orvalho de uma mistura que tem esta composição. Quando eu estou calculando ponto de bolha, eu digo que essa composição é a composição do líquido. Quando eu estou calculando ponto de orvalho, eu digo que essa é a composição do vapor. Né? Então, a primeira providência foi calcular a composição Z'. Muito bem. O que essa metodologia agora vai fazer é a seguinte. Quem condensa primeiro, água ou N-heptano? Quando você começa a resolver um problema, você não tem a mínima ideia. Você vai ter que se aventurar, tentar descobrir, usando a sistemática, quem é que vai condensar primeiro. Essa tabela que vai ser construída aqui agora, ela vai ser construída partindo-se de uma hipótese, partindo-se de uma premissa de que quem condensará primeiro será a mistura de hidrocarbonetos. Eu vou bancar essa ideia. Eu acho que quem vai condensar primeiro é a mistura de hidrocarbonetos. E aí eu vou fazer o cálculo da temperatura em que isso estará acontecendo. Só que, como eu estou bancando, depois eu vou ter que provar que isso é verdade. E pode ser que eu me dê mal. Então, essa metodologia, eu vou supor que é a mistura de hidrocarbonetos que condensa primeiro. Só que depois eu vou verificar se eu estou correto ou não. Como é que eu faço, então, a descoberta da temperatura? Então, lembrando, eu estou partindo da premissa que quem condensa primeiro é a mistura de hidrocarbonetos. Primeira temperatura arbitrada, 190 graus Fahrenheit. Base seca. Não é? Então, eu tenho que calcular o K', lembrando, ponto de bolha, somatório de KI, ZI igual a 1. Ponto de orvalho, agora a gente está fazendo ponto de orvalho, é somatório de ZI sobre KI, que é igual a 1, certo? Então, vocês veem que nesta coluna, nós estamos buscando os valores de Z sobre K para depois poder achar o somatório. Só que é Z' sobre K'.
K'. Quem é o K'? A temperatura em que a gente está fazendo a determinação do K, 190, que foi arbitrado, e apareceu ali agora, vocês estão vendo, vou apagar os valores que estão atrapalhando um pouquinho, o valor 22,5 aqui no subscrito do K. O que é esse 22,5? Ora, como é o cálculo em base seca, 22,5 eu tenho que descontar a parcela da água. E aí, o que eu estou fazendo? Por que estou descontando 2,5? Ora, a pressão total do meu sistema é 25 psia. A fração molar da água no vapor é de 10%. Então, PYI, que é a nossa pressão parcial, para o caso da água, isso dá 2,5. 25 psia, que multiplica 0,1, pressão parcial da água, 2,5. Eu estou supondo, é a minha hipótese, que toda a água está no vapor. Se toda a água está no vapor, ela ainda não começou a condensar, os 10% de água estão no vapor, a pressão parcial da água, 2,5. Logo, 25, que é a pressão total, menos 2,5, me dá a pressão parcial dos hidrocarbonetos como sendo de 22,5. Então, calculei os valores de K', calculei Z' sobre K, somatório, como a gente já viu, deu 1,1. Critério de ponto de orvalho é somatório de Z sobre K igual a 1. Então, esse valor não é o nosso ponto de orvalho. Eu tenho que arbitrar uma outra temperatura refinando o meu cálculo. O que a gente já sabe? Se eu quero que esse somatório diminua, caminhe em direção a 1, eu vou ter que aumentar os valores de K, posto que eles estão no denominador. Então, se eu aumentar os valores de K, vou diminuir cada uma dessas parcelas e, com isso, o somatório diminui. Então, vou arbitrar o valor da próxima iteração uma temperatura maior, uma temperatura maior para aumentar os valores de K. Foi feito isso. Note, os novos valores de K foram computados na nova temperatura, porém, a pressão continuou 22,5. Por quê? Continuo achando que quem vai condensar primeiro é a mistura de hidrocarbonetos. Então, nesse caso, toda a água está no vapor com pressão parcial de 2,5. 25 menos 2,5, 22,5. Notem, mudaram os valores de Z' sobre K, mudou o valor do somatório, agora fechou em 1. Então, o que a gente descobriu? O que vem a ser T igual a 195? Ele é o que eu costumo chamar de um candidato a ser o ponto de orvalho. Que eu tenho que confirmar, porque isso tudo foi feito tomando por base a hipótese de que toda a água está no vapor, ou seja, a água está tranquila, está longe da condição de começar a condensar. Como é que eu verifico isso? Ora, como a gente já tinha dito, a pressão parcial da água é de 2,5 psia, né? Só que nesta temperatura que eu acabei de calcular e vi que, se tudo for verdade, vai ser o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos, 195, usei Antoine, e olha quanto que eu achei para a pressão de saturação da água, 10,4. Ou seja, 10,4 é maior do que 2,5. Né? Para que isso aqui viesse a ser uma igualdade, eu teria que reduzir a temperatura. Né? Eu teria que vir baixando a temperatura para que a pressão de saturação da água fosse caindo para valores abaixo de 10,4. Ou seja, a igualdade na pressão parcial e saturação da água vai se dar numa temperatura abaixo de 195. Ora, se eu estou com vapor superaquecido, estou resfriando, eu atinjo primeiro 195, começa a condensar a mistura de orgânicos e só depois, então, de um certo tempo, é que vai começar a condensar a água. Então, efetivamente, o ponto de orvalho dessa mistura, tá, foi dado pela fase orgânica. É a mistura de hidrocarbonetos quem vai condensar primeiro, e o ponto de orvalho é 195 graus Fahrenheit. Ok?
Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar para vocês o método 2. A gente havia anunciado a apresentação de 2 métodos. O método 1, que seria aquele método em base seca, que admite immiscibilidade total entre água e mistura de hidrocarbonetos na fase orgânica. E agora a gente vai para um método 2, uma outra sistemática, uma outra aproximação, tá? Em que a gente supõe que uma pequena quantidade de água vai estar presente na fase hidrocarboneto, junto com os hidrocarbonetos líquidos. Tá? Então, na hora que eu for analisar essa fase orgânica, eu vou ter um pouquinho de água e, consequentemente, na hora da análise do equilíbrio, haveria um valor de K correspondendo à presença dessa água. Constante equilíbrio líquido-vapor. A água estaria presente nesse equilíbrio. Né? Só que, dada a distorção, porque, na verdade, a maior parte da água vai estar na fase líquida própria. Né? Então, se eu fosse usar os valores de termodinâmica para calcular o K, ia ficar inviável. O valor de K ia dar muito elevado, porque, na verdade, eu vou estar comparando uma fase vapor, que tem uma quantidade finita de água, com uma fase líquida, que tem bem pouquinha água. Y sobre X é o nosso K. Então, eu tenho um valor de Y grande para um valor de X muito pequeno, bem diminuto. Eu tenho quantidades ínfimas de água nessa fase líquida que eu estou analisando. Isso faria com que o valor de K fosse muito grande sem ter correlação com o valor da termodinâmica. O que a gente vai fazer? Método aproximado de cálculo. É isso que a gente está tentando passar para vocês, uma estimativa das condições de equilíbrio para essa situação mais chatinha, né? Então, vamos lá, deixa eu dar uma limpadinha só nessa tela e vamos em frente, tá? Com base, então, nessa nova estratégia, em que admitimos uma pequena miscibilidade de água na fase orgânica, a gente vai fazer novamente os cálculos de TPB e TPO daquela mistura, tá? Então, note, a mistura é a mesma de antes, tá? Os 3 hidrocarbonetos com água, 10% de água. Já na primeira tabela, já para chocar, já para destacar para vocês, a nomenclatura ficou diferente. No caso anterior, a gente estava trabalhando aqui com Z', que era a composição em base seca. Então, aqui, os valores eram exatamente os mesmos, 0,25, 0,5 e 0,25, só que aqui estava em branco, estava vazio. Por quê? Porque a composição de água em base seca era 0. Agora, nessa fase orgânica, aquilo era o Z', era o Z' do sistema. Né? Aqui eu estou calculando XHC, é a composição da fase líquida que tem os hidrocarbonetos. Então, a composição dessa fase líquida tem os hidrocarbonetos e um pouquinho de água. No linguajar técnico, traços de água. 0,0001 de água. Traços de água, ok? Então, essa diferença pode parecer que não importa, mas ela é bastante sutil, né? Então, eu não estou trabalhando com Z', eu estou trabalhando com a composição em fração mássica, eu tenho fração molar, desculpe, eu tenho traços de água nessa fase. O que eu vou fazer? Assim como todo e qualquer cálculo de ponto de bolha e ponto de orvalho é iterativo, a gente tem que arbitrar um valor de temperatura. A valor arbitrado de temperatura, 163. O que eu vou calcular? Ponto de bolha, a gente lembra, né, que a gente faz o quê? A gente está buscando aquela pressão de saturação total, que é a contribuição da pressão de saturação da água, mais a pressão de saturação da mistura de hidrocarbonetos. Né? Então, a contribuição da água, fase aquosa, ela é muito simples. Por quê? Quando eu vou calcular a contribuição da fase que só tem água, eu esqueço a outra fase, eu esqueço a fase orgânica. Se eu só tenho água, eu tenho um líquido puro, a contribuição dele é a própria pressão de saturação. Então, com a temperatura de 163, nós encontramos o valor de 5,1, certo? Usando a equação de Antoine, pressão de saturação da água a 163, 5,1 PSI absolutas. Muito bem.
De onde surgiu este y igual a 0,204? Ora, se eu tenho água pura, certo? Eu tenho o meu esqueminha, né? Eu tenho L1, L2. Uma fase, digamos esta, são só os hidrocarbonetos com traços de água, e a L2 é água pura. A contribuição dessa fase aqui, L2, eu estou calculando, quando eu vou calcular, eu faço de conta que isso aqui não existe. Se isso não existe, o meu sistema é água pura. Se é água pura, é uma solução ideal. Vale a lei de Raoult. O que a lei de Raoult fala? Que a pressão parcial do componente na fase vapor é igual à pressão de saturação do componente, tá? Multiplicado por Xi. Ora, se eu tenho água pura, o Xi é igual a 1, a pressão parcial é igual à pressão de saturação. Quanto é a pressão de saturação? 5,1. Quem é a pressão parcial? É a pressão total que multiplica o YI. Isso aqui, a pressão de saturação está valendo 5,1, que vai ser, então, o valor da pressão parcial, que vai ser a pressão total, que é 25, que multiplica YI. Logo, quanto vale YI? 5,1 dividido por 25, que é a pressão total do sistema. Daí surgiu este 0,204. Ele é 5,1, que a gente obteve como sendo a pressão de saturação, mas que é numericamente igual à pressão parcial, e eu sei que pressão parcial é o produto da pressão total pela fração molar na fase vapor. Logo, consegui descobrir o valor de YI por um caminho meio tortuoso, tá? Esse valor de um caminho meio tortuoso que eu encontrei, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar esse 0,204 e jogar para cá, tá certo? Então, a fração molar da água foi calculada desta forma. As outras, lembrem, a diferença, esse método que eu estou chamando de método 2, não é em base seca. Quando a gente fez o método anterior, a gente calculou Z', e aqui, quando a gente calculava as constantes de equilíbrio, esta pressão era a pressão dos hidrocarbonetos, que era o método que usava base seca. Aqui não é base seca. Como não é base seca, eu estou usando aqui a pressão total, 25, e a temperatura que nós arbitramos. Perfeito? Então, com isso, eu calculo os Ks. E o que é essa coluna aqui? Lembrando que a gente está calculando ponto de bolha. Ponto de bolha, somatório de KI, ZI. Se é somatório de KI, ZI, se é ponto de bolha, o ZI nós vimos que ele é numericamente igual ao XI. No limite com φ igual a zero, que é a temperatura do ponto de bolha, o ZI é o nosso XI. KI, XI é a mesma coisa que YI. Então, quando eu estou no ponto de bolha, a busca do somatório de KI, ZI igual a 1 é a mesma coisa que a somatório de KI, XI, que é a mesma coisa que o somatório de YI, que tem que dar 1. Então, essa coluna, eu poderia ter escrito aqui somatório de KI, ZI, só que como eu já joguei aqui para baixo o valor do Y da água, então melhor colocar isso aqui como sendo a coluna com os valores de YI. Eu vou calcular KI, que multiplica ZI, ou melhor, KI, que multiplica XI, certo? O produto KI-XI, 0,412, KI-XI, 0,335, somei os valores de YI, não fui feliz porque o valor deu superior a 1. Né? E eu estou querendo achar o ponto de bolha, tinha que ter dado 1. Claro, o que a gente vai fazer? Vamos refinar a nossa solução, buscando uma temperatura um pouquinho menor. Por quê? Sabemos que a redução na temperatura reduz os valores de K. Se reduz os valores de K, reduz o valor do somatório de KI-XI, que é o nosso valor de YI. Nessa nova temperatura de 162, a pressão de saturação da água caiu um pouquinho, caiu para 5. Então, 5 dividido por 25, que é a pressão total, nos deu o Y da água 0,2, que foi transferido para a tabela.
Novos valores de K, estes novos valores de K nos produzem novos valores de Y, que somados ao 0,2 que já havia sido recalculado, fecharam desta feita no valor de 1. Né? Ou seja, 162 atende então às condições para ser então o ponto de bolha. Esta é a estimativa da temperatura do ponto de bolha, utilizando-se esse segundo método de cálculo. Vamos em frente. Agora, vamos calcular por essa nova sistemática, por essa sistemática alternativa, o ponto de orvalho da mistura que vem sendo trabalhada. Ou seja, aquela mesma mistura, composição 0,225, 0,45, 0,225 nos 3 hidrocarbonetos e 0,1 em água. Diferentemente do método anterior, método 1, base seca. Este não é base seca, seria, digamos, base úmida. Ponto de orvalho, ou seja, assim como pelo método 1, nós vamos, através deste procedimento que vamos iniciar agora, descobrir em que temperatura a mistura de hidrocarbonetos condensaria. Depois, vamos ter que verificar o que está acontecendo com a água, se ela já condensou ou se efetivamente o ponto de orvalho vai ser definido pela mistura de hidrocarbonetos. Tá? Então, da mesma forma que antes, arbitra-se uma temperatura, lembrando ponto de orvalho, somatório de Z sobre K tem que dar 1, né? E arbitramos a temperatura de 196 graus Fahrenheit. Este método, o anterior era em base seca, então a pressão que era utilizada era a pressão parcial dos hidrocarbonetos. Neste agora não, é a pressão total, razão pela qual nessa nossa nomenclatura está o K como se fosse com um subscrito 25, indicando que estamos usando a pressão total do sistema, né? E a temperatura arbitrada. Calcularam-se, então, os valores de K, 2,5, 1,09, 0,475, Z sobre K. Na célula da água é um número muito pequeno, são traços de água que nós temos nessa fase, então um valor que não vai interferir no resultado dessa soma. Nossa soma deu 0,977, indicando que nossa temperatura ainda não está ideal, teria que sofrer um pequeno ajuste. Como? O que nós queremos fazer? Nós precisamos aumentar o valor do somatório. Para aumentar o valor do somatório, K está no denominador, lembrando que K está no denominador, então nós temos que reduzir a temperatura para aumentar os valores dessa soma. Numa outra iteração, então, arbitrando-se 195, valores marginalmente diferentes para K, isso afeta marginalmente, então, os valores de Z sobre K, somatório deu 1, então, essa temperatura de 195 Fahrenheit seria uma candidata a ser o ponto de orvalho. Faltaria, então, ainda verificarmos o que está acontecendo com a água nessa condição de temperatura. Esse exemplo a gente já tinha feito, né, pelo método 1, nós já sabemos que a pressão parcial da água é 2,5 e que nessa temperatura de 195, a pressão de saturação da água é de 10,4, ou seja, a pressão de saturação é bem maior do que a pressão parcial. A água encontra-se tranquilamente na fase vapor e, desta forma, nós podemos, então, concluir que 195 é efetivamente a temperatura do ponto de orvalho e que, nesta temperatura, a fase que vai se formar vai ser a fase líquida rica em hidrocarbonetos, tá? Que possui hidrocarbonetos e traços de água nessa aproximação desse método 2. Com isso, a gente fechou a determinação de ponto de bolha e ponto de orvalho para esses tipos de sistemas. Numa próxima videoaula, nós vamos, então, dar uma olhada em como obter pontos intermediários de uma curva de Flash, posto que ponto de bolha e ponto de orvalho são os pontos extremos. Então, a gente vai obter pontos intermediários da curva de Flash desse tipo de sistemas num momento posterior. Ficamos por aqui.